Sabe aqueles momentos na vida que você para, pensa e começa a analisar tudo que você já viveu, tudo que já aconteceu na sua vida, todas as coisas que você fez, que você deixou de fazer, todas as pessoas que você conheceu, e de repente você começa a se sentir ou perdido ou que nada mais faz sentido, como que se tudo aquilo que veio acontecendo na sua vida te levasse, te encaminhou para esse presente momento dessa forma que você está vivendo agora. E é o que eu quero contar para vocês nesse vídeo, porque uma coisa está acontecendo comigo hoje em dia. Já faz uns 2 anos já que eu estou assim, e eu percebi que muitas pessoas, conversando com outras pessoas também, que gostam dessas mesmas coisas, esses mesmos assuntos, estão passando por isso também. O que é o despertar espiritual, ou despertar da consciência, expansão da consciência, sei lá. Cada um chama de um jeito. Eu falo que é o meu acordar para a vida, entendeu? Eu acordei para a vida como que se tudo que eu estivesse fazendo nos últimos anos, eu com 39 anos, nada que eu fiz me levou aonde eu estava querendo chegar. Não conquistei meus objetivos, não realizei os meus sonhos, mas não me culpo por isso, também não reclamo da vida que eu tenho uma vida muito boa. Tenho filhos, tenho esposa, meu emprego, casa para morar, graças a Deus. Mas o que eu quero dizer é que parece que a vida quer um pouco mais de mim, quer um pouco mais que eu me esforce mais. É como se eu me sentisse que tudo que eu estou fazendo esteja faltando alguma coisa, faltando algo. Parece que nada mais faz sentido, meu trabalho não me traz mais aquela satisfação, aquela felicidade, aquele prazer. As amizades antigas também não me interessam mais por conta dos assuntos, por conta das energias. Ambientes antigos também não me chamam mais atenção para ir, aqueles que eu frequentava. Tudo isso parece que não faz mais sentido para mim. E se você está passando por isso aqui hoje, eu quero convidar você neste vídeo que eu vou contar um pouco mais da minha história, sobre tudo isso que eu estou passando, sobre esse despertar e como que eu cheguei a essas conclusões. E se você está passando pela mesma situação, por uma coisa semelhante que eu estou passando, fica aqui, talvez você possa tirar algum proveito, alguma coisa dessa minha história aqui. Eu me chamo André, esse canal aqui eu criei agora, eu falo um pouco sobre psicologia, filosofia, espiritualidade, eu gosto de espiritismo, gosto de muitos outros assuntos diversos, mas esse é um pouco da minha história sobre o meu despertar para a vida, meu acorda para a vida, meu despertar espiritual. Quando eu comecei a perceber que algo em mim estava diferente, que as coisas na minha vida não estavam fazendo mais sentido, como que se eu estivesse perdendo tempo fazendo aquilo que eu estava fazendo ou deixando de fazer aquilo que eu queria fazer. E o que eu quero fazer? Eu quero tentar impactar mais pessoas, alcançar mais pessoas com aquilo que eu falo, com aquilo que eu sei, com aquilo que eu estudo, de alguma forma ajudar essas pessoas também, contando um pouco da minha história. Mas eu sempre procrastinei, sempre fiquei travado, fiquei com medo do julgamento das pessoas, com medo de não dar certo, com medo de passar vergonha. E o medo só atrasou o meu progresso, atrasou meu desenvolvimento, atrasou meu autoconhecimento. E isso só me fez mal. E quando eu comecei a sentir dentro de mim que alguma coisa mudou, que alguma coisa precisava mudar, eu precisava me colocar em movimento, eu comecei a entender que nada mais daquilo que eu estava vivendo fazia sentido para mim. Eu precisava buscar outras coisas. Buscar coisas externas para me poder me conhecer. Mas o que eu entendi? Eu entendi que nada está externo, tudo está interno, tudo que a gente precisa está dentro de nós. A interiorização, buscar o autoconhecimento. Eu gosto de falar de autoconhecimento porque eu aprendi que o autoconhecimento é a chave para a conquista e para a realização de todos os nossos sonhos, todos os nossos objetivos, todos os nossos desejos. Porque quando você se conhece, você sabe muito bem aquilo que você quer, você sabe muito bem aquilo que você não quer, aquilo que você gosta, aquilo que você não gosta, aquilo que você aceita, aquilo que você não aceita. E só você pode fazer isso por você. Alguém vai fazer alguma coisa por você? Alguém vai estudar por você? Alguém vai trabalhar por você? Alguém vai viver a sua vida por você? Alguém vai fazer
aquilo que só você precisa fazer, alguém vai pagar as suas contas por você. Talvez você tenha alguém, um pai, uma mãe, alguém que possa te ajudar a pagar as contas, mas aquela sensação de dependência com outra pessoa vai acabar te atrapalhando e vai acabar te frustrando. Isso aconteceu comigo. Eu me sentia frustrado por não realizar aquilo que eu estava querendo, por não correr atrás dos meus objetivos e ficar sempre procrastinando, sempre deixando para depois. Mais um vídeo, mais um livro, mais um curso, mais uma palestra. Eu buscava coisas externas para tentar me inspirar a chegar em conclusões internas. Eu cresci dentro do espiritismo, minha mãe me ensinou muito sobre o espiritismo, eu li vários livros sobre o espiritismo. Eu posso dizer que eu sei muitas coisas do espiritismo, mas eu não sei colocar em prática, eu não sei ensinar alguém sobre isso. Posso falar muitas coisas, mas são pontos aleatórios, muito soltos ali, que não se pode dizer que é um conhecimento denso, que eu possa chegar e explicar. Mas para mim, dentro de mim, eu entendo, eu sei muito bem aquilo que eu preciso fazer, aquilo que o espiritismo prega, aquilo que a gente aprende. E o espiritismo não é só uma religião, ele é uma junção, é uma tríade que junta filosofia, ciência e religião. Ele fala um pouco de tudo, então eu não considero uma religião, eu considero mais uma doutrina que nos orienta, não que é aquela verdade absoluta, mas que para mim é o que mais faz sentido dentro de todas as outras coisas e realidades que existem, dentro de muitas outras religiões que são as mais comuns do nosso dia a dia. Não quero dizer nome de nenhuma, mas cada um entende do que eu quero dizer aqui. Sem dogmas, simplesmente dizendo não uma verdade absoluta, mas sendo palpável dentro da ciência, sendo palpável dentro da coerência. Pode ser coisas também que estejam fora do sentido, de muitas pessoas possam não acreditar. Eu também entendo que muitas coisas podem ser um pouco discordantes da realidade, mas é o que eu aprendi, eu cresci dentro do espiritismo. E quando eu comecei a realmente a entender e falar assim, não, eu quero trabalhar com a espiritualidade, ou me aperfeiçoar mais dentro da espiritualidade. O espiritismo é uma porta de acesso, é como se fosse uma ponte, mas existem muitas outras vertentes, budismo, hinduísmo, taoísmo, muitas outras coisas, xamanismo, que englobam tudo isso dentro de um universo vasto que é a espiritualidade. Então, quando eu comecei a buscar mais o interesse sobre essas outras culturas, sobre mais a espiritualidade, de como eu posso realmente trabalhar dentro da espiritualidade, eu ser um obreiro do bem, transmitindo uma boa mensagem, uma boa palavra, ajudando as pessoas, talvez com aquilo que eu sei, talvez com alguma coisa que, até mesmo a parte de caridade, eu vou começar a trabalhar dentro disso, da espiritualidade, porque eu estava sentindo alguma coisa dentro de mim, que a minha vida estava passando e eu não estava fazendo nada que eu me sentisse bem, eu me sentisse feliz, realizado, como que se tudo que eu estivesse fazendo estivesse me fazendo perder tempo. E cada dia que passava era uma frustração diferente. É como se eu falasse assim, porra, mais um dia e eu não fiz, cara. Porra, passou mais aquele dia e eu não fiz, cara. Eu falei que eu ia criar um canal no YouTube, gravar um vídeo, eu não fiz. Eu falei que eu ia estudar terapias holísticas, eu não estudei. Fiz um mapa numerológico e nesse mapa deu lá terapias holísticas, trabalhar com cura, reiki, passe, esoterismo, mas mesmo assim eu não seguia. Eu não sei dizer, é como que... Nossa, tô com calor aqui, tô suando, tô no meu quarto aqui. É como que alguma coisa dentro de mim me travasse, eu não sei explicar. Eu quero fazer, eu tenho a vontade de fazer, eu sinto o chamado para fazer, mas alguma coisa de mim me trava, me segura e eu não consigo pôr para frente. Até para gravar esse vídeo aqui, que é uma coisa sem roteiro, mais da minha cabeça, eu não consigo muitas vezes organizar meus pensamentos. Quando eu tô sozinho pensando ali, minha cabeça fica a milhão e eu começo a pensar várias coisas legais, eu me imagino falando, gravando, dando palestra,
mas quando eu vou organizar alguma coisa, começa a bagunçar as minhas ideias e me atrapalha. E é isso que mais me deixa frustrado, porque eu falo, pô, eu podia ter feito aquilo, puta, eu podia ter falado aquilo, pô, eu não fiz, vou gravar um vídeo falando isso, só que daí já passa o tempo, mais uma frustração. Passa o tempo, mais uma frustração. É como que se tudo ao meu redor não fizesse mais sentido, não me chamasse mais o interesse. Mas mesmo assim, ao mesmo tempo, é como que se eu fosse querer fazer alguma coisa e eu não tivesse força de vontade, eu não tivesse a determinação, eu não tivesse a energia disponível ali para fazer. Por mais que eu me sinta com tudo isso, mas quando eu vou colocar em prática eu não consigo. Talvez seja uma procrastinação, talvez seja, sei lá, um problema de depressão que eu não sei. E quando eu vou começar a fazer e pensar em fazer, começa a me dar uma ansiedade, um nervosismo. Enfim, eu não sei se isso realmente é um despertar, é uma acorda para a vida. Com 39 anos eu me sinto assim, vou fazer 40 anos no ano que vem, em maio. Só sei de uma coisa, eu não quero mais me sentir assim, eu não quero mais ser assim, eu quero mudar, eu quero fazer diferente, eu quero fazer algo mais nesse mundo, deixar uma coisa para as pessoas desse mundo que pudesse ajudar, que pudesse agregar na vida delas, que elas pudessem olhar para aquilo e falar, puxa vida, isso me ajudou, caramba, foi legal aquilo que o André falou, puxa vida, que bom, cara, gostoso ouvir isso, alguém mais passa por isso, eu não estou sozinho neste mundo. É isso que eu quero, simplesmente assim, fazer alguma coisa para as pessoas, mesmo sem saber o que fazer, eu quero fazer. Eu estou estudando para terapeuta agora, terapeuta holístico, estou estudando Reiki, chakra, PNL, aromaterapia, estou estudando muitas coisas, é até variado. Eu estudei para coach também, porque alguma coisa dentro de mim me chama para trabalhar com as pessoas, para ajudar as pessoas, para de alguma forma agregar na vida das pessoas. Não que eu seja melhor que as pessoas, não que eu seja superior porque eu estou me sentindo diferente, não. Porque me sentindo assim, dá a impressão que eu quero transbordar o que eu sinto para as outras pessoas, para que elas também possam se sentir assim e saber como que é gostoso ter uma energia dentro da gente, nos impulsionando. Só que, ao mesmo tempo, é difícil se colocar em movimento, que parece que há alguma coisa dentro da nossa cabeça. O coração quer, mas a cabeça segura. Eu não sei se é o ego, eu não sei se é... sei lá o que pode ser, o medo, como eu disse, vários medos do julgamento, medo da crítica, medo de não dar certo, medo de passar vergonha, não sei o que pode ser. Medo de não saber o que falar, ou de falar alguma coisa e falar errado, falar uma bobeira. Eu estou aprendendo, não é uma culpa minha não saber, eu não sei tudo. Então, se eu não sei tudo, eu posso falar só o que eu sei, mas muitas vezes é uma opinião de uma coisa que eu estudei. Mas outra pessoa pode ter uma opinião diferente, e tendo uma opinião diferente, ela pode discordar daquilo que eu estou falando, e tá tudo bem, ninguém é o dono da razão, ninguém aqui veio para, como diz a turma, cagar uma regra e falar que aquilo tem que ser seguido à risca. Não, muito pelo contrário, a gente tá aqui simplesmente para aprender a evoluir. Um mundo de expiação, provas e expiação, é o que diz no Espiritismo. Estamos aqui para aprender uns com os outros, para resgatar dívidas, pendências de vidas passadas, e para que nessa existência a gente possa um pouquinho mais andar em direção à luz, em direção à evolução espiritual, que é o nosso grande objetivo final, o objetivo do nosso espírito, é a evolução, cada vez mais andar em direção à luz. Mas se toda vez que alguém julgar a gente e a gente ficar se sentindo mal e parar de fazer aquilo que a gente realmente quer fazer, que a gente realmente sente no coração que quer fazer, a gente vai estar só atrasando a nossa própria evolução e, consequentemente, atrasando a evolução de outras pessoas que, porventura, poderiam ser ajudadas por aquilo que a gente está falando. E é o que eu falo, o meu coração quer, mas a minha mente me trava. Então a minha luta principal é com a minha cabeça, é com a minha mente, porque o cabeção, ele só quer ficar parado, ele quer economizar energia. Ele sabe que se eu me colocar em movimento,
tudo aquilo que eu quero fazer, tudo aquilo que eu sinto no meu coração, estudar, ajudar as pessoas, gravar vídeos, cada vez mais evoluir, buscar inspiração espiritual para falar coisas aqui que possam agregar na sua vida, o cabeção vai falar, cara, você tá ficando louco, você vai gastar energia com isso, ninguém vai te assistir, você vai passar vergonha, é isso que ele fala para mim. Mas o meu coração grita aqui dentro, vai que você consegue, vai que vai dar certo. Pode até dar um arrepio, porque eu sei que eu estou falando é verdade. Só que o cabeção, ele é mais forte que a gente. Eu não sei de onde vem, porque se eu falo alguma coisa na minha cabeça, alguém escuta. Quem é quem fala? Quem é quem escuta? Eu não sei. Eu vou estudar, vou descobrir, vou contar isso também. Mas eu só sei de uma coisa, que eu quero muito, mas a minha cabeça, a minha mente, ela só quer me proteger, ela não é a nossa inimiga. Muita gente fala que a mente, que o ego, que sei lá o que, é o nosso inimigo. Muito pelo contrário, ela só quer nos proteger, ela só quer nos poupar, gastar energia, passar vergonha, mas é porque ela não sabe, porque a gente foi criado dentro do medo. A cultura na nossa realidade, aqui da nossa sociedade, desse mundo caótico que a gente vive e maravilhoso também, cheio de oportunidades e bênçãos incríveis que Deus nos proporciona, é baseado no medo, porque o sistema, sei lá o que for, que está ao nosso redor, a Matrix, né? Baseia-se tudo no medo, tudo relacionado ao medo. É o medo de você ficar pobre, é o medo de você morrer, é o medo de você ficar doente, é o medo das pessoas falarem mal de você, passar vergonha, qualquer coisa, tudo é medo. Então a gente acaba vivendo dentro o inconsciente coletivo, como diz Carl Jung, e você acaba absorvendo toda essa energia negativa de medo e acaba se travando. É como eu sinto. Olha para você ver. Por mais que eu entenda tudo isso, eu ainda me travo. Porque não é fácil, é como se a gente estivesse lutando contra a gente mesmo, só que nós mesmos tem um peso gigantesco para se mover. Eu fui em centros espíritas, kardecistas, que é o que eu sigo, que é o que eu estudo, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos. Eu fui também em centros de Umbanda, para conhecer, para entender, para saber também, beber de outras fontes, né, e conhecer outras coisas. E em todos os lugares falam assim, você sabe o que você quer, todas as respostas que você precisa, que você quer, estão dentro de você. Basta seguir seu coração, escute a voz do seu coração. E eu, cara, como que eu vou escutar a voz do meu coração se meu coração fala mais baixo, a minha mente, a minha cabeça fala mais alto? Como que eu vou escutar a voz de um coração que fala mais baixo que a cabeça? Eu ficava sempre nessa dúvida, ficava com essa dificuldade. Mas é isso. Divaguei aqui, coisas da minha mente, vozes da minha mente, né, nesse vídeo aqui. Mas o que eu quero dizer é, se você está se sentindo diferente, que nada mais na sua vida faz sentido, companhias, pessoas, situações, ambientes, saiba que talvez você esteja recebendo um chamado para o seu despertar. Chame de despertar espiritual, expansão da consciência, despertar da consciência. Eu chamo de acorda para a vida, que é como que se a gente já estivesse vivendo num piloto automático muitos e muitos anos. Eu, há 39 anos, estou vivendo nesse piloto automático e estou cansado de viver assim. Vou mudar, vou fazer diferente, mas é difícil. Ao mesmo tempo que eu quero criar vídeos falando sobre isso, quero estudar, é difícil. É como que eu não soubesse o que fazer ou o que falar e não me sentisse bom bastante. Mas se você se sente assim também, não desista, continue, busque ajuda, vá em centros espíritas, vá em centros umbandas, vídeos na internet, muitas pessoas falam sobre isso, muitas pessoas conhecem muito mais do que eu sobre isso, ou talvez elas falam muito mais aprofundado ou mais bonito do que eu sobre isso. Eu estou contando uma situação, um caso verdadeiro, real da minha vida, não é nada roteirizado, não é nada decorado. Tanto que às vezes eu fico puxando aqui as coisas na minha mente para lembrar daquilo que eu estou sentindo. Se você está passando por isso, procure ajuda, saiba que você não está sozinho. Se precisar conversar comigo, manda uma mensagem aqui neste vídeo, eu respondo todo mundo que puder falar. Então é isso.
Obrigado por assistir até aqui. Ótimo vídeo. Deus abençoe e fiquem com Deus. Falou!